Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina Educação, Etnia, Identidade Cultural. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir e refletir um pouco sobre essas questões que são, de fato, a definição de etnia e a definição de raça. Vamos tentar, no decorrer desta aula, discorrer sobre esses dois conceitos ou esses dois significados que são indispensáveis à formação do professor e, em especial, do pedagogo. Então, vamos lá. Mais uma vez aparece aqui a imagem que eu considero a imagem padrão da nossa disciplina, onde está bem representado aquilo que era tido como conceito de raças até meados da segunda metade do século XXI. Então, nós tínhamos aí, era apresentado a população mundial como três raças, o branco, o negro e o amarelo. Essa imagem traz mais ou menos essa noção do que se tinha como conceito de raças. Então, nós temos aqui, raça. Quando nós falamos de raça, temos aí essa definição, que até aqui é o século XVIII, o conceito de raça foi um termo referente a grupos com ancestrais comuns, não sendo utilizados para designar a natureza dos indivíduos pertencentes a esses grupos. Então, quando se falava de raça, eram aqueles elementos ou aqueles sujeitos que tinham uma ancestralidade comum. Daí que nós tínhamos essa definição de raça, a raça negra, a raça branca e a raça amarela para designar os asiáticos. Mas, depois do século XVIII, como vai ocorrendo essas discussões? Temos aí que a explicação das diferenças físicas entre os homens era apoiada no paradigma cristão. Ou seja, para explicar essas diferenças, ancorava-se no paradigma cristão. E aí eu volto a dizer o que é paradigma: um modelo de construção teórica e ideológica com base cristã. Vamos discutir que modelo seria esse. Nesta visão desse paradigma cristão, o que tínhamos? Algumas sociedades não seriam destinadas ao desenvolvimento pelo fato de seus habitantes serem classificados como pagãos ou hereges. Veja que se o desenvolvimento, o que é considerado desenvolvimento de acordo com uma visão, e aí aqui eu jogo a visão cristã eurocêntrica, se não estava obedecendo os padrões que a Europa considerava como desenvolvimento, logo se achavam uma justificativa que esse desenvolvimento não ocorria em razão desse grupo social ser pagão, ou seja, quem eram os pagãos? Aqueles que não passavam pelo crisma da igreja, que não passava pela liturgia do batismo da igreja, que não passava pela catequese. Então, esses eram considerados pagãos, ou então considerados hereges. Vejam que quando os europeus chegam no Brasil, eles trouxeram essa visão eurocêntrica e essa visão cristã aqui para o Brasil, quando consideraram os indígenas como pagãos, que para se tornarem cristãos, ou seja, para serem gentes e passarem a ter almas, teriam que passar pela liturgia da igreja no que diz respeito à catequese, a converterem-se ao catolicismo, a serem batizados para poderem ser cristãos. Diferente disso, se não passasse por essa liturgia, então eram considerados como hereges ou como pagãos, era como se fossem animais que não tinham alma. Daí justificava-se os castigos físicos que eram dados porque não estavam castigando seres humanos, mas sim estavam castigando animais que não tinham alma, não? Ainda prosseguindo com o significado de raça, nós encontramos aqui outros aspectos importantes dessa visão, a dedução que os europeus, asiáticos e africanos deveriam possuir ancestrais distintos, uma vez que as diferenças entre eles se repetiam em sucessivas gerações. Vejam,
Daí, vem essa justificativa, essa visão eurocêntrica, essa visão com uma base cristã da igreja, que se os europeus, se os asiáticos, se os africanos, eles tinham essas diferenças que tinha aí no percurso histórico essas diferenças pontuais e essas diferenças que os caracterizavam em relação às questões estéticas e à questão dos costumes, à questão religiosa, à estrutura física. Então, isso justificava para ter um conceito de raça, apresentando a raça dentro da raça humana com esses três segmentos: o branco, o negro e o europeu. Mas, um pouco, nós vemos que na antiguidade grega, os romanos notavam diferenças de cor entre os indivíduos, mas essas diferenças eram atribuídas ao clima. Vejam que tanto os gregos como os romanos, lá na antiguidade, eles já notavam essa diferença, mas eles atribuíam essa diferença não por serem raças diferentes, mas em detrimento das questões climáticas, em detrimento das questões regionais, das intempéries da própria natureza. Daí justificando porque o branco vivia em uma região mais fria, onde o sol aparecia com menos intensidade, e se tinha menos intensidade dos raios solar, então essas pessoas tinham a pele mais branca. Outros, no caso dos asiáticos, né, mais especificamente dos japoneses, chineses e coreanos, como nós denominamos até hoje a nação, os povos do sol nascente, então justifica-se que aquela questão do olhozinho puxado é porque, dado a claridade do sol, então isso vai traçando um biotipo e um traço estético que passa a ser genético para essas gerações. E para o negro, é considerado que o Sol é a região da África onde o Sol tem um calor intenso. Há determinadas regiões que 50 graus no dia a dia ocorre de forma, isso é normal. Então, este calor tinha a pigmentação da pele que justificava denominar-se como sendo esses fatores naturais que provocavam essas condições nas diferentes cores daquilo que se determinava como raças. Prosseguindo ainda, o determinismo racial ou darwinismo social validou a perspectiva biológica do positivismo, ou seja, nele as raças são vistas como imutáveis e a miscigenação é tida como sinônimo de degeneração. Suas proposições básicas são... Então veja que dentro do darwinismo aqui, nós vamos encontrar uma justificativa para que esse conceito de raça ele se assevere diante de algo imutável e que a mistura, aí vem bem aquela concepção da raça humana composta pelos os três povos, o negro, o índio ou seja, o negro, o amarelo e o branco. O darwinismo ele vem assegurar essa concepção. E aí, isso com base no positivismo, que é a visão de Comte, né, de Augusto Comte, dessa visão da linearidade das coisas, de que se misturar essas raças, então teríamos aí uma degradação do ser humano pelo processo da miscigenação. Isso, nós temos aí a base que são, vamos observar essa base, veja, entre as raças existe a mesma distância que entre o cavalo e o asno, o que desautoriza o cruzamento entre elas. Veja só essa visão positivista de que se o branco não deveria cruzar com o negro e nem tampouco
com o amarelo. Então, ele, dentro dessa visão positivista, não tinha a possibilidade desse cruzamento entre as raças, que eram consideradas raças até aí, porque esse cruzamento ia provocar uma degeneração. E aí nós vamos encontrar alguns exemplos que trabalharemos um pouco mais adiante na aula, em relação, inclusive, na Alemanha, quando temos o nazismo bem presente. Daí, vamos dar prosseguimento aqui, vendo que há uma correspondência entre as características físicas e morais. Vejam que no positivismo não podia haver esse cruzamento, porque essa deterioração não seria simplesmente do ponto de vista físico e estético, mas seria também do ponto de vista moral, ou seja, uma degradação moral das pessoas. Tá bom? Vamos dar continuidade no nosso próximo vídeo. Até mais!